Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Bem, hoje é dia do quadro Tira Minha Dúvida, que é onde eu respondo às perguntas feitas pelos internautas. A primeira pergunta é da Paula Zabinski. Bem, e o seu questionamento é: o que é finalmente o cadastro imobiliário brasileiro? É algo bom? Quais são as consequências para os proprietários de imóveis? Qual é a tua opinião a respeito? Inicialmente, faremos uma contextualização ampla acerca do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, e depois, como sempre fazemos, abordaremos as consequências políticas, sociais e jurídicas do CIB. No final desta resposta, ficará bem claro qual é a minha posição sobre esse tema. Iniciando, a proposta de emenda constitucional que instituiu o Cadastro Imobiliário Brasileiro, inserida no âmbito da reforma tributária, promulgada pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025, que, por sua vez, foi regulamentada pela Portaria da Receita Federal do Brasil 561 de 2025 e pela Instrução Normativa da Receita Federal 2275 de 2025, com a finalidade de, entre aspas, integrar em uma única base nacional as informações sobre imóveis, unificando dados que antes se encontravam dispersos entre cartórios, municípios e órgãos federais. Representa um grave risco à liberdade individual, ao pacto federativo e à privacidade dos cidadãos. Após a aprovação em definitivo pelo Congresso Nacional e sancionada, o CIB criará um banco de dados nacional unificado de imóveis, integrado ao Sistema Nacional de Gestão e Informações Territoriais, o SINTER, com o pretexto de combater fraudes e sonegação fiscal. No entanto, essa medida centralizadora, criticada por especialistas como uma forma de vigilância estatal exacerbada e mesmo o Big Brother fiscal, né, como já apelidaram, pode levar a consequências sociais, políticas e jurídicas devastadoras, fomentando desigualdades, polarização e abusos de poder. A análise feita aqui destaca que o CIB viola princípios fundamentais da Constituição Federal, do Código Tributário Nacional e de normas administrativas, como a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, configurando um instrumento de controle excessivo que beneficia o Estado em detrimento da sociedade civil. Aprofundando o tema, o CIB não apenas centraliza dados sensíveis, como localização geográfica, valor patrimonial e histórico de transações, mas também facilita uma fiscalização intrusiva que pode ser usada para fins políticos ou econômicos, perpetuando um modelo de governança autoritário disfarçado de modernização administrativa, em um contexto onde o Brasil já enfrenta desafios como a informalidade urbana, afetando cerca de 40% das moradias, segundo o IBGE em 2024, e vazamento de dados estatais recorrentes. Bem, as consequências sociais, com a aprovação do CIB, agravaria as desigualdades e insegurança ao expor dados pessoais de milhões de proprietários a um sistema centralizado, potencializando riscos de vazamentos e abusos. Com dados unificados sobre imóveis, incluindo valores venais, proprietários e locações, o governo poderia intensificar a fiscalização tributária, levando a
aumentos indiretos de impostos como IPTU e TBI, impactando classes médias e baixas, já que já enfrentam alta carga tributária, cerca de 33% do PIB em 2025. Isso perpetuaria a exclusão social, pois proprietários informais ou em áreas periféricas sem acesso à regularização seriam marginalizados, violando o princípio da dignidade humana, conforme artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, e o direito à moradia, de acordo com o artigo 6º caput da Constituição Federal. O CIB facilitaria a discriminação em transações imobiliárias, como negação de créditos ou seguros baseados em dados patrimoniais, afetando pessoas de baixa renda que vivem em favelas, que poderiam ser estigmatizadas como alto risco, exacerbando desigualdades sociais, proibidas pelo artigo 5º, inciso 1 da Constituição. Críticos alertam para uma sociedade de vigilância, entre aspas, onde dados sensíveis como localização, patrimônio, enfim, facilitam a discriminação, como em financiamentos ou seguros, ferindo a legalidade. Além disso, o CIB poderia desestimular investimentos em imóveis, elevando preços de aluguéis e vendas, agravando a crise habitacional, conforme dados da FGV, mostram que 23 milhões de pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, desses dados de 2018, e um cadastro centralizado sem salvaguardas pode piorar isso ao expor vulnerabilidades, incentivando a evasão fiscal informal e a criminalidade associada, como grilagem de terras. Socialmente, isso desestimula a participação cívica, com cidadãos perdendo a fé na democracia, levando à apatia ou extremismos, como uma forma de em violação ao artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz que o poder emana do povo. Criticamente, o CIB configura uma invasão à privacidade, que é protegido pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição, transformando cidadãos em suspeitos permanentes, em violação à LGPD, no artigo 5º, inciso 2, que fala sobre consentimento para uma finalidade limitada de dados, e podendo gerar pânico social com vazamentos, como o que ocorreu no Ministério da Saúde em 2020, que expôs dados de 200 milhões de brasileiros. Quanto às consequências políticas, o CIB fomentaria a polarização e a instabilidade ao centralizar poder no Executivo Federal, desequilibrando o pacto federativo e incentivando disputas entre entes. Os municípios e os estados responsáveis por cadastros locais, conforme artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal, perderiam autonomia fiscal, com dados repassados à União, podendo gerar retaliações como redução de repasses ou judicializações em massa. Isso exacerbaria tensões regionais com estados do Norte e Nordeste, que são mais dependentes de transferências, acusando maior centralismo dos estados sul-sudeste, o que violaria o federalismo cooperativo. Aprofundando ainda mais esse tema, o CIB poderia ser usado como ferramenta política, com governos manipulando dados para perseguições ou favorecimentos. Por exemplo, em eleições, as informações patrimoniais poderiam ser vazadas para descredibilizar opositores, minando a democracia. E, voltando ao tema, fomentando o clientelismo fiscal. Em um contexto de desconfiança institucional, só para ter uma ideia, a avaliação do Congresso é ruim
e péssimo para 35% das pessoas entrevistadas, segundo dados do Datafolha de 2025. O CIB, arma o Estado contra opositores, exacerbando a polarização e protestos, similares à crise de 2013 ou a manifestações contra reformas tributárias que ocorreram em 2024. Criticamente, isso desequilibra os poderes, com o executivo dominando dados para controle político, potencializando o autoritarismo. Imagine um governo usando o CIB para monitorar patrimônios de, por exemplo, jornalistas ou ativistas, violando a liberdade de expressão, que é protegida pelo artigo 5º, inciso 9. Portanto, a consequência seria a instabilidade eleitoral já em 2026, com boicotes ou radicalização e enfraquecimento do legislativo e judiciário, que dependeriam de dados centralizados para fiscalizar, nos termos do artigo 70 da Constituição. Quanto às consequências jurídicas, pode ser categoricamente afirmado que a Receita Federal excedeu a sua competência regulamentar ao autorizar o CIB como base de cálculo para tributos diversos. Embora o cadastro possa ser útil para combater fraudes e simplificar a burocracia, ele não pode ser empregado como subterfúgio para um aumento indireto da carga tributária. A Carta Magna estabelece que a base de cálculo de impostos como IPTU, ITBI, ITCMD, enfim, ITR, só pode ser modificado por lei. A Receita não tem poder, não é competente para, via mera instrução normativa, transformar o valor de mercado em base de cálculo tributário, O CIB viola também múltiplos dispositivos, configurando inconstitucionalidade e insegurança. Como crítica, ele representa um verdadeiro cavalo de Troia, entre aspas, para a expansão fiscal disfarçada, sem transparência, ferindo princípios republicanos. Quanto às violações à Constituição Federal, podemos mencionar o artigo 1º, caput, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, onde a centralização de dados imobiliários invadiu a autonomia municipal, quebrou o Pacto Federativo ao transferir a competência local para a União sem consenso amplo. O artigo 5º, inciso 10, que trata da privacidade, também foi violado, pois a exposição de dados pessoais sem consentimento ou finalidade estrita viola a intimidade. Integrações ao SINTER podem gerar vigilância massiva, aprofundando riscos de abuso em contextos de polarização política. O artigo 5º, inciso 54, trata do devido processo legal, também foi violado, já que a fiscalização ampliada sem salvaguarda pode levar a autuações arbitrárias, sem contraditório, especialmente em regularizações informais. O artigo 5º, inciso 55, que trata da ampla defesa, foi violado, pois o acesso a dados unificados pela Receita pode presumir irregularidades sem defesa prévia, ferindo o contraditório em processos administrativos. O artigo 6º da Constituição, que aborda o direito à moradia, foi violado igualmente, já que o aumento indireto de impostos via cadastro pode onerar proprietários, inviabilizando a moradia digna, especialmente em favelas onde milhões de pessoas residem sem título de posse. O artigo 18, que trata da autonomia federativa, foi violado, pois os municípios perderam controle sobre cadastros do IPTU, violando a divisão de competências, aprofundando assimetrias regionais. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, versa sobre uma cláusula pétrea que foi violada, incrivelmente.
já que a alteração no Pacto Federativo para centralizar poderes fiscais não é só inconstitucional, mas é impossível de ser realizado sem matar a Constituição Federal. Porque a forma federativa do Estado não pode ser alterada sequer por emenda constitucional, muito menos por lei complementar, como ocorreu, né? O artigo 145, parágrafo 1º, trata do princípio da capacidade contributiva e foi violado, né? Porque o cadastro pode elevar bases de cálculo de impostos sem proporcionalidade, ferindo a progressividade, especialmente para a baixa renda. O artigo 150, inciso 1, se refere à legalidade tributária. E a unificação, né, pode mascarar novos tributos indiretos, violando a reserva legal, ao permitir atualizações venais automáticas sem lei específica. O artigo 170, inciso 5, trata da defesa do consumidor. E a exposição de dados imobiliários pode gerar abusos em transações sem proteção, violando a boa-fé em contratos, né, conforme o artigo 421 do Código Civil. Também podemos mencionar as violações que ocorreram no Código Tributário Nacional, artigo 32, que se refere ao cadastro fiscal municipal. A centralização no CIB usurpa a competência local para o IPTU, conforme já mencionamos, violando o federalismo fiscal ao impor unificação sem participação municipal. O artigo 97, inciso 1, que trata do princípio da legalidade, né, foi igualmente violado, porque qualquer impacto tributário indireto, por exemplo, atualização venal, exige lei, não cadastro administrativo, aprofundando com isso os riscos de majorações arbitrárias. O artigo 32 aborda os impostos sobre o patrimônio. E o cadastro, né, dessa forma, o cadastro pode facilitar majorações sem debate, ferindo a capacidade contributiva, especialmente em imóveis rurais, como ITR. As violações a outras leis e normas administrativas podem ser mencionadas, por exemplo, a LGPD, no seu artigo 2º, inciso 1, né, que se refere ao tratamento de dados sensíveis, né, como o patrimônio ou localização, né, que sem finalidade limitada ou consentimento viola a proteção de dados. O artigo 6º caput, que trata da boa-fé, foi ignorado ao permitir acesso amplo à Receita Federal, aprofundando os riscos de vazamentos como o do INSS em 2023. A Lei de Acesso à Informação, o artigo 3º, também foi violada, pois a transparência pública é positiva, mas o CIB pode violar o sigilo protegido pelo inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 31, expondo dados privados. E o artigo 7º também foi violado, inciso 2, que trata do acesso às informações públicas, né, que pode ser deturpado para fins fiscais abusivos. A lei de regularização fundiária também foi violada, pois a integração ao SINTER é prevista para a regularização fundiária, mas a expansão para a fiscalização tributária viola a finalidade original, configurando o desvio de poder nos termos do artigo 76, parágrafo 7º da Lei 13.465 de 2017. A Lei de Improbidade Administrativa também foi vilipendiada, pois a facilitação de fraudes por dados centralizados pode gerar impunidade, violando a probidade ao permitir a manipulação de informações por agentes públicos. E também viola o artigo 11, né, inciso 3 da Lei 8429, né, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, o CIB é usado para fiscalização orçamentária, mas sem controles, viola a transparência fiscal, aprofundando déficits ocultos, conforme o artigo 48 da Lei Complementar 101/2000. Criticamente, essas violações configuram, como já mencionado, um verdadeiro Big Brother, exacerbando iniquidades e erosão institucional. O CIB, né, efetuará um modelo de controle estatal que viola o republicanismo previsto no artigo 1º da Constituição, demandando rejeição imediata para preservar direitos fundamentais e o equilíbrio federativo.
Agora, a segunda pergunta é do Alves.Yuri e é bem específica e atual. Ele questiona o seguinte: na CPMI do INSS, os advogados dos depoentes estão questionando a validade do inciso 2 do parágrafo único do artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade, diante da imunidade parlamentar, porque muitos estão invocando o direito ao silêncio e os parlamentares continuam a realizar o interrogatório. Aí vem a pergunta, né? Os parlamentares não estariam praticando o crime de abuso de autoridade? Bem, é uma ótima pergunta e bem específica. Inicialmente, é importante esclarecer que a controvérsia em torno da interação entre a imunidade parlamentar e a lei de abuso de autoridade ganhou destaque na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, onde congressistas alegam que a imunidade material dos parlamentares torna ineficaz a aplicação da lei contra condutas como a insistência em interrogatórios após o exercício do direito ao silêncio. Os advogados dos depoentes argumentam que, nos termos do parágrafo único, inciso 1 do parágrafo único do artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade, né, que comete crime, a autoridade que, diante da informação de que o depoente vai exercer o seu direito de permanecer calado, né, continua o interrogatório. Essa tese, se acolhida, poderia invalidar sanções penais contra pessoas inquiridas pela comissão. Mas uma análise jurídica profunda revela que a imunidade não anula integralmente a lei, embora crie tensões interpretativas, né? É importantíssimo examinarmos as normas pertinentes. Bem, no âmbito dos fundamentos constitucionais, a imunidade parlamentar está prevista no artigo 53 da Constituição Federal, que estabelece dois pilares: a inviolabilidade civil e penal, né, por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Se trata da imunidade material. E a inviolabilidade por opiniões manifestadas em comissões parlamentares, né, que se trata da imunidade formal. No contexto das CPIs, que possuem poderes inquisitivos equiparados aos judiciais, né, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, a imunidade material protege atos como perguntas ou decisões de condução coercitiva, desde que vinculados ao mandato e à função fiscalizadora. O STF, em julgados como o recurso extraordinário 600.063, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, proferido em 2010, reforça que a imunidade visa preservar a independência do legislativo, mas não é absoluta. Exclui crimes materiais, como calúnia ou difamação, e condutas que extrapolem o exercício da função. Na ADI 5526, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, de 2019, o tribunal limitou a imunidade a atos funcionais, excluindo excessos. Assim, na CPMI do INSS, se um parlamentar insistir em interrogatório após o silêncio invocado, a imunidade poderia ser arguida para afastar a responsabilidade penal, alegando-se que a conduta é inerente à presidência ou condução coercitiva, né, protegida pelo artigo 53. Quanto à lei de abuso de autoridade, temos que analisar o artigo 5º, o direito ao silêncio, pois a Lei 13.869 de 2019 tipifica o abuso como crime quando a autoridade pública, no exercício de suas funções, viola direitos fundamentais. O inciso 2 do parágrafo único do artigo 15 pune o interrogatório de preso ou detido sem advogado presente, com pena de detenção de 1 a 4 anos. Seu inciso 1 estende a sanção à autoridade que
diante da ciência de que o depoente vai exercer o direito de permanecer calado, prossiga com o interrogatório, configurando violação ao direito constitucional ao silêncio, nos termos do artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Corolário do devido processo legal, previsto no artigo 5º também, inciso 54. Essa norma alinha-se à Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, previsto no seu artigo 8º, parágrafo 2º, a linha G, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro via Decreto 678 de 92. E também a jurisprudência do STF, né, conforme habeas corpus 157.248, relatoria do ministro Fachin, devido à coação ao silêncio. Na CPMI, depoentes invocam o silêncio para obstruir linhas de investigação sobre fraudes no INSS. E os advogados sustentam que a continuidade pelo presidente, né, da comissão configuraria abuso, sujeitando assim ao processo penal. A pergunta que fica é: a imunidade prevalece diante de um conflito com a supremacia da Constituição? Bem, congressistas argumentam que a imunidade material, né, derroga a lei de abuso de autoridade, pois esta é a lei ordinária infraconstitucional, sujeita ao princípio da hierarquia normativa, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal. O STF, no recurso extraordinário 600.063, já mencionado, afirmou que imunidades funcionais não podem ser restringidas por leis ordinárias sem emenda constitucional, sob pena de violação à separação dos poderes. Conforme artigo 2º, né, da Constituição. Assim, atos em CPIs, né, como insistir em respostas para apurar irregularidades, seriam cobertos pela imunidade, tornando o artigo 15 inteiro da Lei de Abuso de Autoridade inócuo contra parlamentares. Contudo, a imunidade não é ilimitada. O STF, na Ação Penal 470 do Mensalão, né, relatoria do ministro Joaquim Barbosa, excluiu da proteção condutas que configurem crimes de responsabilidade ou excessos funcionais, remetendo à análise casuística. A lei de abuso de autoridade exige dolo específico, né, a intenção de lesar. E na CPMI, a presidência poderia alegar boa-fé fiscalizadora. Ademais, o inciso 4 do artigo 3º da Resolução 2 do Regimento Comum do Congresso autoriza oitivas, mas não coação ao silêncio, o que poderia caracterizar abuso se provado desvio de finalidade. Analisando a jurisprudência e buscando soluções hermenêuticas, não há precedente direto do STF sobre o artigo 15 aplicado a parlamentares e CPIs, mas o recurso em habeas corpus 213.849 de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski reforçou o direito constitucional à não autoincriminação, né, que deve ser exercido pelo acusado de maneira que lhe parecer mais conveniente. É imprescindível que tal prerrogativa seja compatibilizada com sua função de instrumento de defesa e meio de prova no processo. Em contrapartida, a imunidade foi ampliada no julgamento do recurso extraordinário 443.953, de relatoria do ministro Barroso, cujo trecho da ementa diz o seguinte, entre aspas, é no sentido de que a imunidade parlamentar material incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do parlamento e os atos praticados em local distinto escapam à proteção absoluta da imunidade, somente quando guardem pertinência com o desempenho das funções do mandato parlamentar. Fecha aspas. Uma interpretação conforme a Constituição sugere que o artigo 15 aplica-se a autoridades em geral, mas a imunidade parlamentar
opera como cláusula de exclusão, similar à imunidade de jurisdição para juízes, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura, a LOMAN. Para resolver o conflito, poderia ser invocado no âmbito do STF o controle de constitucionalidade difuso. Se o ato for essencial ao mandato, prevaleceria a imunidade. Caso contrário, incidiria a lei penal. Os congressistas na CPMI exploram isso para blindar a comissão, mas o Ministério Público poderia arguir crime de responsabilidade, como previsto pelo artigo 4º e seus incisos da Lei 1079 de 50, viável via Conselho de Ética, sem afetar a imunidade penal. Para concluir, a lei de abuso de autoridade não perde o efeito de forma absoluta diante da imunidade parlamentar, mas esta pode suspendê-la em atos funcionais, como alegado na CPMI do INSS. A supremacia constitucional privilegia a independência legislativa, mas limites jurisprudenciais impedem abusos. Uma reforma legislativa ou súmula vinculante do STF seria ideal para clarificar, evitando impunidade. Enquanto isso, o caso ilustra a tensão entre responsabilização e autonomia dos poderes, demandando cautela interpretativa para preservar o Estado Democrático de Direito. Assim sendo, pessoal, ficamos por aqui. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo, pois trazemos informações de utilidade acerca do mundo do direito, que podem ser úteis para ti. Muito obrigado por terem assistido e fiquem com Deus.